Hoje a gente vai começar, né, uma etapa interessante da história da psicologia, que eu acredito que não seja trabalhada em nenhum lugar nos cursos de história da psicologia, né? Mas isso é uma coisa muito importante e eu acredito que talvez, eu não sei, né? Talvez vocês vejam essas questões, não vejam essas questões em nenhum lugar depois no curso, né? Então, vai se falar em alguma vez de questões de gênero e tal, mas acho que em espaços mais paralelos, assim, né? E principalmente a oportunidade de ler Simone de Beauvoir, né? Que eu fui ler há pouco tempo, né? Eu fui ler em 2018, imaginem, né? Quando eu bolei um curso que chamava Corpo, Ética e Clínica, que a Gesline fez, né? E que agora ele está tendo a sua sequência no Autodefesa, que é nos sábados de manhã, né? Então ele tem uma sequência, e aí aí surgiam demandas que teve numa semana acadêmica da psicologia, onde se trabalhou todas essas questões, são questões urgentes, né? Para se trabalhar hoje, né? Então o curso que eu fiz de psicologia, olha, quando que se falou de gênero, né? Em psicologia do trabalho, porque a professora era especializada nessa questão, né? Gênero, que é a Tânia Galli, né? Que foi minha orientadora no mestrado, que morreu faz uns 2 anos, né? Oi, Ornella, tudo bem? E então, e também essas questões relativas a interseccionalidades, questões LGBTQI+, tudo mais, isso não se fala normalmente nos cursos de psicologia. Agora é isso que está chegando, né? Então, eu acho que é importante, né, vocês que estão começando o curso de psicologia, de lerem essa autora que é fundamental, né, que é a dona Simone de Beauvoir, esposa do senhor Jean-Paul Sartre, que é a primeira filósofa a escrever claramente, né, sobre a questão. Não é a primeira feminista, né? Inclusive ela vai se reconhecer como feminista depois, né? Até porque a palavra feminismo é uma palavra que tem uma história, né? Que ela mesma fala, de certa forma, no livro, sobre a questão da mulher, tanto que hoje em dia tem movimentos que se chamam mulherismos e tal, né? E então ela escreve entre outras obras, essa maravilhosa produção chamada O Segundo Sexo. Eu recomendo ler o livro inteiro, porque ele é muito interessante, porque ele fala de muita coisa. É uma pesquisa maravilhosa, ele trata de muitos assuntos e, de certa forma, ele dá continuidade a questões que a gente já trabalhou aqui, quando a gente falou da psicanálise, das histéricas, né, do Charcot, essas coisas assim. Justamente dessa psicologia, que é uma psicologia masculina. Vai exatamente na questão para que o Estado consiga acompanhar, que a Simone fala, né? Inclusive a questão do machismo na psicanálise, né? E antes da Gesline e do Raul falarem da introdução, né, do segundo sexo, eu tenho umas indicações aqui, que são as indicações que eu peguei, sabe? Porque eu não sabia nada de feminismo, e aí eu fui buscar umas bibliografias, né? Então eu achei esse livro aqui, Explosão Feminista, que é novíssima, de 2018, né? Heloísa Buarque de Holanda é uma das maiores pensadoras brasileiras, né, dessa área, e ela está fazendo um trabalho fantástico de compilação, né, de teorias feministas e tal. É engraçado que deu coincidência, porque naquele ano que a gente leu esse livro aqui, que a gente separou os grupos e tal, né, ela deu uma palestra aqui em Porto Alegre, numa danceteria aqui chamada Agulha, teve uma feira do livro, e aí ela estava lá, né, daí eu consegui o autógrafo, né. E ela falou coisas interessantes, por quê? Porque ela juntou, é uma mulher de mais idade, daquelas feministas antigas aqui, né? E tá aqui comigo, aqui, ó. Aí eu já comprei lá, Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto. Tá aqui, né? E eu comprei, fui lá, peguei o autógrafo dela e comprei. E é muito legal porque ela deu uma palestra falando sobre isso e tal, né? E falando que e é por isso, esse é outro. Eu vou contar agora o que ela disse para mim, né? Porque o grande problema que ela enfrentou quando ela pegou essa gurizada, e é muito legal esse livro aqui, porque ele fala assim,
tem o feminismo nas artes, tem o feminismo negro, o feminismo lésbico, ela fala do feminismo indígena, ela fala até do feminismo evangélico, que é muito legal, né? Feminismo oriental, né? Que tem a questão do movimento das meninas, essa história de, tu é oriental, né? Tipo, tu bota indianos, coreanos, japoneses, chineses, árabes, tudo no mesmo barco, e também a questão da fetichização da mulher oriental, né? E ela diz qual é o feminismo radical, né? Isso é um problema hoje, assim, a questão do feminismo radical, né? Porque ele tem um lugar muito marcado, né, importante de posicionamento, mas tem os quando fica o radical do radical, né? Aí o feminismo radical ele flerta com o fascismo, né? Às vezes ele flerta, como todo movimento radical, né? Movimento punk também e tal, né? Então vai flertar com o bolsonarismo, porque assim, algumas feministas radicais só se posicionam na internet, fazem linchamento, né? Espalham fake news, né? Toda uma história assim. E ela disse isso, olha, o problema de muitas dessa gurizada aí que elas leem pouco. Né? Passam muito tempo na internet, passam muito tempo na lacração, né? Às vezes só leem, né? Aquela coisa de jovem na internet, assim, e aí não tem profundidade e às vezes fala besteira ou faz besteira. Né? Então ela falou assim, olha, que é importante a leitura. Né? Então, por exemplo, tem colegas aí que se dizem feministas e tal e que nunca leram Simone de Beauvoir. Né? A Ju Blazina, que é a poeta de Rio Grande, falando sobre isso, que tem um movimento em Rio Grande que são as aias, né? E tem sabe a série aquela, como é que é, o conto da Aya, The Handmaid's Tale, e aí diz que tem um grupo aí que aí em Rio Grande que elas se vestem igual as personagens da série e caminham por aí, fazem manifestação. E ela me disse que essas mulheres nunca leram a Margaret Atwood, então nem viram a série, na verdade. Só vão lá e fazem esse esquema. Então é interessante da leitura, né? Então pegar esse texto que é fundamental da Simone de Beauvoir, eu acho que para quem estuda psicologia hoje é um diferencial muito grande. Eu acho que é importante. Primeiro porque é um livro genial, né? Mete o pau na psicanálise pré-Lacan, né? Porque aquela época ali o Lacan estava recém-nascendo e a Simone era amiga dele e tal. Então tem muitas formulações da teoria lacaniana que são feitas junto com a Simone de Beauvoir. Essa é a questão que o Lacan vai falar sobre a mulher não existe e tal. Na verdade, quando o Lacan fala a mulher não existe, ele tá falando justamente do que a Simone de Beauvoir fala aí. Né? Não, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? É basicamente isso. Depois tem o marxismo na biologia, na história. Né? O livro tem umas partes que dá vontade de jogar o livro na parede, assim, de tanta crueldade e tal. Né? Bom. Daí quando eu pedi o autógrafo da Heloísa, eu disse para ela, eu estou trabalhando feminismo com meus alunos aqui agora, minhas alunas, né? Estou dando Simone de Beauvoir, estou dando o teu texto para eles lerem. E ela disse assim, tu viu como os homens têm utilidade ainda? Ela falou para mim isso. Foi genial, genial, genial. Então tá, gente, eu não sei se vocês se organizaram, se começaram, quem quiser começar. Hoje vai ser muito emocionante o nosso. Eu gostaria de começar, a gente não se organizou. Tudo bem, Raul? O que tu acha, Raul? Vamos deixar a mulher falar primeiro o dia da segunda. Vai ficar chato se ele falar primeiro. Não. Deixar não, né? Porque já começa errado. Aí É isso. Exatamente. Vamos deixar as mulheres falando. Eu ia ficar Obrigada quietinha. pela permissão. No curso de psicologia, onde a maioria é feminina, né? Tá. Então, eu li a introdução do segundo sexo e eu fiz alguns apontamentos de algumas questões que mais me chamaram a atenção e que eu achei que seria legal compartilhar com vocês. A Simone, ela começa ali a introdução com uma pergunta, assim, né? Que seria, existe uma mulher, né? O que é uma mulher, né? Então, ela vai trazer alguns conceitos, né, algumas questões que são colocadas, né? Então, ela vai falar, por exemplo, que algumas pessoas falam no eterno feminino, que seria essa essência que existe nas mulheres, né? Ela vai falar também de que existe, por exemplo, uma teoria de que a mulher é somente o seu útero, os seus ovários, né?
Mas ela mostra que existem várias questões que vão se colocando, né? Por exemplo, dizem que a mulher está se perdendo, né? Dizem que existem mulheres que, mesmo tendo um útero, elas não são tão mulheres assim, que existem mulheres que são mais mulheres do que outras. Então, a gente vai pensar que tem uma questão de uma feminilidade também, né? De um comportamento que uma mulher tem que ter, que vai fazer ela mais mulher do que outra mulher. E daí entra um problema, né? A Simone, ela traz uma situação, né? Que ela fala que ela conversa com alguns homens e em vários momentos eles dizem para ela que ela pensa de tal maneira porque ela é uma mulher. E aí ela reflete que não, que ela poderia responder que ela pensa de uma maneira porque está correto isso, né? E que ela não poderia dizer ao contrário para um homem que ele pensa de uma maneira porque ele é homem, né? Porque poderia se dizer o contrário. Mas a Simone, ela mostra como o homem, ele não é marcado na singularidade como a mulher é. Digamos assim que o homem, ele é a totalidade, é nele em que tudo se baseia para comparar as outras coisas. Daí eu pensei num exemplo assim, né? Eu fiz o meu estágio de atuação no teatro, falando sobre a Hilda Hilst, usando os poemas dela e tal. E quando eu pesquisei sobre a Hilda, ela ficava muito indignada porque na época que ela escrevia, né, que ela era viva, diziam para ela que ela tinha uma escrita muito feminina. E assim, ninguém nunca disse para Dostoiévski que ele tinha uma escrita muito masculina, porque isso nunca seria dito. Porque se existe uma marcação de que algo é feminino, e no caso da Hilda era para ser pejorativo, obviamente, né? Significa que quando a gente fala em escritor, a primeira coisa que a gente pensa, ou não pode ser escritor ou várias outras profissões, a gente pensa num homem, que é como se fosse esse o correto, o lugar certo ali está acontecendo, sabe? Então a Simone, ela fala que a mulher ela é sempre pensada em relação ao homem, como se ela fosse uma negação. O que a mulher não é? Homem. E não o que ela é, de fato, que é uma mulher, né? Então, a mulher, ela é sempre o outro do homem, né? O homem é o um, é aquele em que a gente se baseia, e a mulher é o outro disso. Sendo o homem, então, a coisa essencial, né? Como a Simone coloca, e a mulher o inessencial, digamos assim, né? A Simone, ela mostra também que essa questão da alteridade, ela não acontece só com mulheres e homens, né? Que isso é uma categoria fundamental do pensamento humano. Então, por exemplo, um país, ele vai se colocar como um e vai definir que o outro são os estrangeiros, que são aqueles que não fazem parte daquele país. Isso acontece em várias categorias, né, dentro da humanidade. E ela mostra, por exemplo, que uma aldeia e uma nação, quando tem guerra, vai se deslocar essa ideia do outro, por exemplo, porque tu que te considera um, vai ser considerado o outro por aquele outro grupo. Então, tu vai ter que começar a repensar essa ideia do que é um, que é o outro, por exemplo, numa guerra, né? Vai estar mais em choque isso. E a Simone, ela começa a questionar, né, que esse um, enfim, ele é sempre definido pelo outro, não é a mulher, por exemplo, que se define como outro, né? É o homem que definiu ela como outro. E ela questiona por que que a mulher, ela aceitou ser colocada como esse outro, né? Porque se a gente for pensar, a mulher não é minoria na sociedade, né? Existem tantas mulheres quanto existem homens, né? E ela fala, por exemplo, que as mulheres burguesas, digamos assim, elas são mais solidárias aos homens burgueses do que outras mulheres. Por exemplo, que as mulheres brancas, elas são mais solidárias aos homens brancos do que mulheres negras, né? E a Simone vai questionando isso, né? E o que ela fala que o motivo de as mulheres elas serem tão cúmplices com o homem no fato de colocarem como outro é que existe um laço, né, que une a mulher aos opressores, que é o homem, que ele não é comparável a nenhum outro. Aí tem vários motivos que ela colocar, né? Mas o primeiro que a gente pode pensar é de uma necessidade sexual e de posteridade, né? Que faz com que a mulher não se liberte socialmente. O segundo fato é que os homens, por exemplo, o proletário,
ele poderia pensar em exterminar os burgueses, digamos assim, né? Os negros dos brancos, né? Mas a mulher, ela tá muito ligada ao homem, porque, por exemplo, ela pode ter um pai, ela pode ter um avô, ela pode ter um filho, um tio, enfim, ela tá muito interligada ao homem, né? E um outro ponto que é bem interessante que ela traz é o ponto do existencialismo, né? Ela coloca que, por exemplo, no existencialismo, uma pessoa, para ser sujeito, né, da própria existência, essa pessoa tem que se deparar com a questão da liberdade. E a liberdade, ela traz um peso, né? Porque a gente tem que arcar com a responsabilidade de ser livre. E a mulher, como ela vive nesse mundo em que o homem definiu o que é uma mulher e não foi ela mesma, se ela vamos assim, se liberar desse homem, né? Algumas mulheres, elas podem ter mais dificuldade porque elas vão ter que se deparar com essa angústia de que é lidar com a liberdade de construir elas mesmas o que é uma mulher. Porque se foi definido por outro, é mais fácil que tu viva isso que alguém te diz o que é, tu não tenha que arcar com as consequências, né? Mas a partir do momento que tu tem que definir e lutar para aguentar a tua liberdade, isso é uma dificuldade um pouco maior, né? Uma coisa que a Simone fala, né, que a gente já sabe de praxe, é que os dois sexos, eles nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. Então, em quase nenhum país, o estatuto legal das mulheres é idêntico aos homens, as mulheres estão em desvantagem econômica, as mulheres ocupam um menor número de lugares na indústria, na política, e ocupam os postos menos importantes, né? Tem um ponto interessante que ela fala sobre o Platão, ela fala de vários, assim, mas eu peguei o Platão, que o Platão, ele agradecia o fato dele ter nascido um homem livre e não um escravo, né? E ele agradecia o fato de não ser uma mulher. E é interessante que a Simone fala que eu anotei, né, que os legisladores, os sacerdotes, os filósofos, os escritores e sábios, eles se empenharam em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa à terra. A gente pensa na religião, enfim, várias questões, né? E acho que um último ponto que me chamou bastante atenção, né, que é esse que Simone fala, é que quando os indivíduos, ou um indivíduo ou indivíduos, eles são mantidos numa situação de inferioridade, a gente costuma dizer que essa pessoa é inferior, né? E a Simone fala que a gente tem que refletir o que é esse ser, né? Ela coloca num sentido hegeliano, então ela diz que o ser é igual a ter se tornado, né? Então, ter se tornado, no caso da mulher, por alguém, né? Uma mulher. Digamos que ela diz que a mulher é sim inferior, mas porque a situação que ela vive oferece a ela menos possibilidades do que os homens. Então, ela foi tornada inferior e não tem nada a ver com capacidade ou algo natural. E foi mais ou menos isso que eu pude tirar. Oh, muito bom! Vamos lá, seu Raul. Vamos lá. Então, eu fiz uma análise do texto da Simone de Beauvoir a partir de uma série de comparações com outras epistemologias e contextos históricos. Tá, então, desde o vídeo que o professor tinha mandado, falava que a Simone de Beauvoir ela era muito pioneira em pensar a questão da mulher dentro da filosofia, e que posteriormente influenciou a teoria feminista, porque ela rompe com uma neutralidade epistemológica e fala da mulher a partir do lugar que a mulher ocupa. Eu comparei muito isso com um livro que a gente leu no semestre passado na aula da Letícia, que foi o livro Psicologias, que ao falar sobre a psicologia como a ciência, falava que era muito difícil definir as ciências humanas, porque é muito difícil sair e ter esse distanciamento do objeto de estudo, sabe? Porque quando a gente está estudando as ciências humanas, a gente está estudando, nós somos o próprio objeto de estudo. Então tem uma proximidade muito grande entre o autor e o objeto de estudo. Então, e a Simone de Beauvoir revolucionou muito nisso, de se botar como o próprio objeto de estudo e reivindicar esse lugar. E também ela é uma filósofa existencialista, e é muito possível notar as influências existencialistas dela em todo o contexto, porque uma característica que eu acho bem observável no existencialismo é a questão da liberdade e da existência, na Simone de Beauvoir, da existência do ser mulher e dessa situação do ser mulher,
que não tem uma resposta absoluta, tem uma resposta que depende de contexto, porque a condição de ser mulher é uma série de construções sociais que estão aplicadas em cima de uma materialidade biológica. A partir do momento que uma pessoa nasce com vagina, ela é imposta uma caixinha de coisas que é o gênero dela. Por exemplo, usar roupas femininas, ter uma série de comportamentos femininos, ter uma profissão que é relacionada ao fato dela ser mulher. Então, toda essa construção de gênero, ela depende muito da história onde a gente está, do tempo onde a gente está e do lugar onde a gente está também. Então, é uma construção muito cultural. E eu comparei muito isso com o materialismo histórico dialético do Marx, porque a realidade ela é material, a realidade se dá de forma dialética e a realidade se dá a partir de um ponto na história. Porque, por exemplo, a gente não nasce prontos, a gente está nascendo em determinado tempo histórico. E ao nascer nesse tempo histórico, a gente está nascendo com uma cultura já pronta e com uma série de acontecimentos que já aconteceram, que nos influenciam atualmente. Então, a realidade também se dá a partir das relações econômicas e da dualidade entre elas, da oposição. Isso também é muito visto na questão do outro, na Simone de Beauvoir, porque quando eu li sobre o outro, eu não comparei exatamente ao outro lacaniano, que é aquele outro que o eu se identifica no outro a partir do contexto, das contingências, da linguagem da sociedade, mas sim o outro como algo que não é natural do ser humano. Porque quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa no ser humano homem, no ser humano do sexo masculino. Então é como se a Simone de Beauvoir quisesse pautar a existência humana como natural na existência do homem. E daí isso é a mulher na condição do outro. A mulher sempre ela não é o estado natural do ser humano, ela é uma coisa à parte, ela é uma coisa construída posteriormente. E a gente nota essa influência principalmente na questão da religião, porque na Bíblia diz que a mulher foi criada a partir da costela de Adão, então é uma representação do outro a partir de algo que já nasceu, algo que já está ali natural. E no vídeo que o professor passou sobre a Simone de Beauvoir, a filósofa também falou que o outro do outro é a questão da mulher negra, falar sobre mulheres, porque sempre tem essas intersecções, sabe? É uma vivência totalmente diferente ser uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher de classe operária, ou ser uma mulher branca, burguesa e heterossexual. Então, todas essas condições, elas se interseccionam. Então, elas têm várias particularidades que acabam se misturando. É importante pensar no racismo, hoje em dia, como algo que veio a partir da sociedade capitalista, principalmente no racismo como ele é pensado hoje em dia. Porque desde a criação do capitalismo, que não foi um sistema planejado, mas sim um sistema espontâneo, a partir da questão da expansão marítima europeia no século XVI, dessa perseguição por metais que essas nações europeias queriam, e na globalização e no fato deles invadirem outros países com navios e não sei o quê, teve essas relações da escravidão. E o racismo hoje em dia ele é proveniente de todo esse contexto histórico, porque como eu falei anteriormente, a sociedade ela existe no contexto histórico, sabe? A gente não consegue se desvincular a isso. E eu também reflito muito que tipo ela fala que a gente não sabe se a mulher vai existir para sempre, porque tem todo esse conceito de existir dentro de uma realidade histórica, temporal, social, porque depende de cada sociedade, depende de cada cultura. E daí eu penso que quando a Simone fala de construções sociais, eu penso que construções sociais elas não são meras abstrações, elas são relações sociais que são escritas em corpos reais, em corpos materiais, porque eles têm cor, gênero e classe bem definidos. Estudar psicologia é estudar o invisível, porque essas relações que são construções sociais que são aparentemente invisíveis, tipo, a gente não pode tocar o machismo, a gente não pode tocar a homofobia, nem ver e tocar a transfobia, mas a gente sabe que são coisas abstratas, mas que têm uma interferência numa realidade material que já está inscrita. Então, eu acho que é isso, estudar psicologia é estudar o invisível, é estudar a linguagem, a sociabilidade, é um objeto de estudo que não está tão próximo, não está tão concreto, mas que tem uma influência muito grande, e tem uma influência em como a gente vê todas as questões sociais atualmente. E daí eu fecho a minha fala com a frase do Levi Strauss, que falou que a passagem do estado natural ao estado cultural é definida pela aptidão por parte do homem em pensar as relações biológicas sobre a forma de sistemas de oposições, sobre a dualidade, a alternância, a oposição e a simetria, porque, como eu falei anteriormente sobre o materialismo histórico dialético, a gente se constitui como ser humano dentro de uma dialética, dentro de duas forças opositoras que geram uma síntese, que é a realidade como a gente vê hoje em dia. Então, todas essas relações sociais de construção de gênero também são construídas de forma dialética ao longo da história social do ser humano. E é algo que eu acho que a gente tem que aprender elas para poder algum dia modificar elas. A gente tem que saber de onde surgiram todos esses contextos históricos e de onde surgem as coisas.
porque são coisas que interferem diariamente e às vezes a gente nem percebe. E é isso. Eu lembrei mais uma coisa que eu queria falar que eu esqueci, é que sobre essa questão de criar o lugar de uma pessoa e dizer que esse é o lugar dela, né? A Simone, ela mostra que existem alguns elogios, né? Que a casta dominante, ela cria para deixar as pessoas no seu lugar, né? E aí, um dos elogios, entre aspas, né? Um dos elogios é, tipo, para uma pessoa negra, ela tem que ser... O bom negro é aquele que ele é infantilizado, que ele é de uma alma inconsciente, que ele é alegre. E a boa mulher seria aquela que é frívola, que é totalmente submissa ao marido, né? Então, tu vê, são ideologias que tentam manter pessoas num lugar que foi criado para elas, né? Bem, seu Raul, muito bem, gente. Está muito legal, muito bacana. É um debate muito bom para a gente se Eu fazer, queria né? complementar a fala da Gisline falando que tem uns Sim. vídeos da youtuber Nathalie Neri que fala sobre essa condição da mulher negra e dos estereótipos do que é a mulher negra na sociedade. E ela também tem um TEDx, que é uma apresentação dela que fala sobre esses assuntos. E são vídeos muito interessantes. Ela é uma cientista social e ela trabalha muito essas questões de gênero e raça dentro das ciências sociais. E ela também tem um TEDx sobre afrofuturismo, que é bem massa. Eu vou mandar o link aqui no chat. É que a grande questão, gente, eu vou mostrar um videozinho e depois a gente vai debater. Tem uma coisa que a Joana falou ali, né? É que o problema que a Simone coloca é que justamente, tudo bem, né? A gente tem essa coisa da liberdade, né? Mas ao mesmo tempo a questão existencial tem a ver com o outro, né? Então, o problema dessa questão de ser mulher, de ser negro, até de ser homem também, é que algo nos empurra e força a nossa existência, né? E de uma maneira extremamente violenta, né? De uma maneira, quer dizer, que não é violenta, quer dizer, que é violenta no sentido banal do conceito de violência, porque existe uma violência, né? Mas é violenta simbolicamente, né? Existe uma coisa que se chama violência simbólica, né? E a violência simbólica ela se dá nas formas de dominação e na forma como essas formas de dominação elas entram na nossa pele, né? Por isso que a Simone de Beauvoir tem muito a ver com o Lacan, pelo fato de serem amigos, pelo fato de ela, o Sartre e o Lacan, na época da guerra, beberem nos porões lá, né? Tem uma história também, né, de que ela carregava o Sartre para casa, né? Tipo, o Sartre bebia para caramba e tal, e no fim quem carregava ele para casa era ela. Né? E também talvez ela carregasse, como disse a Ornella ali, carregasse a filosofia dele nas costas. E essa condição, e também que ela é uma condição que não só constrói imagens que estão ligadas na cultura de uma maneira muito forte, tanto que ainda hoje a gente fala assim, mulheres na política, né? A gente fala hoje mulheres não sei aonde, né? Mulheres bababá, né? Então, quer dizer, assim como a gente fala gaúchos não sei aonde, gaúchos fazem não sei o quê, né? Que isso é uma forma de construção, né? De colocação da pessoa num lugar de outro mesmo, né? No caso das mulheres, principalmente no caso de gaúchos, não. Mas no caso de mulheres, sim. Né? Porque ela é o outro, né? Quer dizer, quando eu falo assim, você é uma mulher muito interessante, isso a gente diz, está na nossa linguagem, é difícil pensar outras maneiras de dizer, né? Tipo, tu quer elogiar, né? Tu é uma mulher muito inteligente, tu é uma mulher muito interessante, tu é uma mulher muito bonita. Isso com relação à negritude é muito forte, gente. Né? Para quem é mais velho, assim, já sabe, hoje até não é tanto, né? Porque hoje existe uma crítica com relação a isso que não existia uma época, né? Tu dizer uma mulher negra bonita, né? Então tu quer elogiar a pessoa, daí uma mulher, tu tá colocando ela justamente como o outro do outro, tu está falando que ela é uma mulher bonita e tu está falando que que enquanto mulher, quer dizer, não, né? É bonita. Sei lá. É um parêntese para beleza, né, Fábio? Como se tu tivesse que ressalvar que, apesar de negra, é bonita, né? Tipo, é um absurdo. Ou tu és uma mulher empreendedora, né? Tu és uma mulher trabalhadora. Né? Então é isso, é esse outro que empurra para essa tua condição
como ela fala ali, né? O que é uma mulher, para começar, né? E como o Raul, né? O fato de ter nascido com uma condição biológica não quer dizer que tu seja mulher, até porque isso a gente vai ver depois, se a gente chegar no Paul Preciado, né? E até a própria Simone, ela fala aqui no próximo capítulo, que eu recomendo que vocês leiam, que ela fala da questão da biologia. Quer dizer, é a biologia que nos faz mulher. Ela vai colocar que na própria biologia essas questões de sexo, de gênero, elas são extremamente fluidas, né? Então desde todas as espécies, né? Espécies onde não há isso, que existe uma biologia ideológica que coloca as fêmeas numa condição inferior, né? Vai ver a Sociedade dos Leões, por exemplo. Não, o leão é o macho, ele é forte, ele não sei o quê. Gente, se for olhar mesmo a Sociedade dos Leões, o macho não faz nada, né? O leão passa o dia inteiro dormindo, né? No máximo, quando ele vai arrumar treta é com outro leão, com outro leão macho, né? Quem administra, quem passa o maior, né? Quem controla tudo são as leoas, né? Elas caçam, elas cuidam da cria, elas alimentam os leões, né? Porque na verdade elas estão alimentando o material genético, né? O leão serve, o macho ele serve como doador de material genético, né? E ela vai colocar todas essas questões que são muito importantes, né? E aí existe duas coisas: existe a criação de uma que a Simone fala ali, né? A criação de uma imagem da mulher como esse outro ao longo da história. Ela vai falar da mitologia, ela vai falar da história, ela vai falar da psicanálise, ela vai falar do materialismo dialético, depois ela vai falar no segundo volume ela vai falar das diversas experiências. Quer dizer, o que é ser mulher? Bom, existe uma experiência de ser mulher, né? Mas também existe uma dimensão do apagamento que é muito forte, né? E assim como na questão dos negros. Por isso que é tão importante a gente ver aquele filme Enola Holmes, né? Que tem no Netflix ali, né? Que seria a história da irmã do Sherlock Holmes, né? Onde vai aparecer pela primeira vez, que eu tinha visto, a escola, que eu não vi pela primeira vez, porque no grupo de sábado, né, da autodefesa, no livro da Elsa Dorlan, Autodefesa, uma filosofia da violência, ela vai trazer várias questões históricas, porque ela é uma historiadora Foucaultiana, e é muito interessante nos Foucaultianos tu trazer essa micro-história, ou essa história de histórias que são apagadas, né? E tem uma história das mulheres que é apagada, né? De resistência das mulheres que é apagada, né? Então ela fala, por exemplo, de brigadas de mulheres que lutaram na Revolução Francesa, que pegaram em armas, né? Se a gente pegar a história das artes marciais também, existe o estilo que o Bruce Lee treinou, chamado Wing Chun. Ele foi criado por uma mulher que foi ensinada por uma monja, né? Uma monja budista que era do mosteiro de Shaolin. Então, muita gente estuda essas coisas e não sabe que em Shaolin existe. Não, isso aí só tinha homem, né? Tu acha assim, até tu tem boas intenções, quer dizer, não, como né? Era uma sociedade machista, então só tinha homem. Mas não tinha mulher também. Então, tu tem o machismo sobre o machismo, né? Tem uma camadas de machismo. A camada de machismo, que vai dizer, não, só tinha homem, porque era realmente machista. E uma outra camada que até apaga, que surge de um apagamento, assim, diz, olha, tinha mulher também, né? No caso do Japão feudal, a mesma coisa, né? E tudo mais. Então, vai se falar, por exemplo, né, no Enola Holmes aparece o jiu-jitsu das sufragistas. E no Enola Holmes ainda aparece uma mulher negra inglesa sufragista professora de jiu-jitsu, que é uma coisa que é impossível, né? Que nós aqui pensávamos assim, não, isso é impossível, né? É uma figura que, como disse o Raul, uma figura que nem ela nem ganha um status epistemológico, assim, ela ganha um status ontológico, né? É alguma coisa que não existe mesmo, né? Uma coisa que para nós foi apagado da existência. Isso é importante, né? Quer dizer, uma coisa que não tem existência simbólica porque teve um apagamento, ou seja, o fato de existir uma escola de jiu-jitsu para mulheres, né? E ter uma mulher negra como professora, e de que as sufragistas lutavam, tinham escolas de jiu-jitsu, e a história é muito bonita, né? Foi um cara chamado, eu não lembro o nome dele, era Garou, né? E começa com a história do Bart, né? O Bart foi um inglês que foi estudar artes marciais no Japão
né? E aí, quando ele voltou, ele adaptou o jiu-jitsu a técnicas de boxe e a técnicas de lutar com espada e a lutar com bengala, de usar instrumentos assim para luta. Daí ele criou uma arte marcial chamada Bartitsu, e é a arte marcial que o Sherlock Holmes luta, né? O Conan Doyle pegou isso e trazer essa história. E aí teve um outro cara, né, que chamava Garou, que também treinou junto com o Bart, e esse cara criou uma escola de jiu-jitsu junto com a mulher dele. Ele morou no Japão, aprendeu jiu-jitsu, criou uma escola de jiu-jitsu junto com a mulher, Edith Garou. Essa mulher é muito importante na história e ninguém conhece ela, né? Por quê? Porque as sufragistas queriam fazer as suas manifestações e as suas lutas, e elas queriam aprender a lutar. Então elas foram para esse cara, né, para o Garou, e propuseram: olha, a gente quer que tu nos ensine jiu-jitsu. O que ele fez? Ele disse: não, eu não vou ensinar para vocês. Quem vai ensinar vai ser a minha mulher. Né? Então a Edith Garou criou uma escola de jiu-jitsu para treinar as sufragistas em técnicas que não eram só jiu-jitsu, né? Que era aprender a lutar com guarda-chuva, que era aprender a lutar com, né? E a sufragista, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui de umas coisas que isso que é uma coisa que teve um apagamento histórico. Depois aparece o filme agora há pouco, as sufragistas, né? E tal, mas são coisas que se fala pouco, né? Então, como é que era a mulher nos anos 20, né? Como é que era a mulher nos anos 10 e tal, né? Então a gente imaginava assim, não, era uma sociedade dominada por homens e tal. Como é que é o mundo das artes marciais? O mundo das artes marciais é um mundo dominado pelos homens, né? E não é verdade. Né? Então tu já vai ter... E aí, a partir da Edith Garou, se criaram escolas de jiu-jitsu para sufragistas. Muitas escolas. Começou a ensinar arte marcial para mulheres, para elas fazerem resistência. Né? E aí depois, o que aconteceu é que isso vai ser cooptado. Né? Então vai se passar para... Tem até um vídeo de 1926 que a gente viu no grupo de sábado, que era uma propaganda de escola de jiu-jitsu para mulheres, né? Só que daí eles colocavam a história do jiu-jitsu como algo para tu te defender de ladrão. Quer dizer, tu faz uma captura, né? Então aparecem duas mulheres, vem um cara assaltar a mulher, né? Daí chega outra, derruba o cara, desarma o cara e convida a outra para treinar jiu-jitsu com ela. Né? E aí já é uma captura, né? E aí vai ter um processo que é de esportização e de feminilização no mau sentido da arte marcial. Não mais algo como... Eu não consigo acompanhar o chat, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu acho que seria legal. Quem é que está aqui escrevendo que nem louco? Acho que sou eu. Eu não consigo acompanhar, eu sou homem, gente, não consigo prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não, mas eu não sei, para mim, acho que nem precisa, porque eu acho que as tuas colocações, a colocação de quem está falando, lembra outras coisas para alguns, e aí a gente vai comentando aquilo em paralelo para não te interromper. Essa é a ideia, pelo menos, de falar no chat e não interromper. É a turma do fundo. A Lara disse que é a turma do fundo. Pois é, não, mas olha aqui, ó, eu vivi interrompendo as aulas, mas eu acho, assim, meio que aprendi com o pessoal, apesar de ainda interromper de vez em quando, mas eu aprendi que assim fica mais fluido, né? Eu acho que fica melhor para quem está falando, não está sempre sendo interrompido por colocações. Claro. Mas não sei, pode combinar diferente. Eu deveria ficar quieto nessa aula, né? Eu e os homens da turma deveríamos ficar quietos nessa aula. Essa é a questão. A gente discutiu isso uma aula, né, Gesline? A gente discutiu, não, a gente meio que falou em outra questão, que é a questão racial, do quanto é difícil mesmo, essa questão do lugar de fala, mas ao mesmo tempo de tu não estar no lugar de fala, mas ter essa necessidade tão grande de falar pela sensibilidade que tens ao tema, né? Eu acredito que, de certa forma, por mais que não seja o nosso lugar de fala, é muito interessante sempre ouvir quem é sensível. Eu sei que tem gente que não acha, né? Como tem os radicais de tudo e tem os moderados em tudo, né? Na verdade, é uma questão pragmática, entendeu? É uma questão pragmática. Né? Então, eu sou o professor que vai trazer isso para vocês. Infelizmente, tem que ser eu. Né? Olha aqui, ó, principalmente a palavra pragmática, porque eu vou te dizer uma coisa, duas coisas. Primeiro, que eu fiquei chateada, que na aula passada, que eu não assisti, a primeira coisa que tu falou é que o vídeo ia ser para a Ornella, porque só ela ia assistir. Quando eu comecei a assistir aquele vídeo, me deu vontade de parar.
Porque já que era só para ela, eu me senti ofendida. Segunda coisa que eu vou te dizer é que tu deve ter falado, eu acho, umas 20 vezes durante a aula a palavra pragmática. Claro. Eu digo, não, eu vou voltar e vou contar, porque foi um monte. Claro, Agora tu falou pragmática de novo, eu me lembrei de te comentar. Porque a palavra da moda é pragmatismo, né? Inclusive, para mim é importante isso, né? Clinicamente, né? A palavra pragmatismo, porque pela questão da psicanálise, né? Do que se imagina, do que seja psicanálise, né? E também pela questão do diagnóstico, que é algo que está me mobilizando muito agora, né? Porque eu estou atendendo uma pessoa em função da pandemia e tal, né? E ela acabou sendo doutrinada, né? Existe uma coisa, até eu expliquei para ela isso, expliquei o que era a palavra iatrogenia, né? Iatrogenia é quando o tratamento produz doença, né? E porque a pessoa chega para mim dizendo assim, eu tenho depressão, que é uma doença incurável, e eu tenho que tomar remédio para sempre. Sim, naquela aula tu falou o caso, né? Eu acabei seguindo a aula, apesar da minha rebeldia inicial, eu vi a aula. E nessa semana e nessa semana ela chegou para mim dizendo que toda a minha família tem essa doença. Então parece que daí eu falei, não, isso não é um vírus. Isso não é um vírus, né? E isso não é uma condição a priori. Essa história é a mesma coisa da mulher. A questão da doença mental a gente vai ver também né? Essa questão de te colocar num lugar, de inferioridade e pior, né? Te colocar num lugar de externalidade. E a gente não se dá conta, né? A palavra eu tenho um transtorno psiquiátrico. Agora eu vi uma chamada no Jornal do Almoço falando, vamos fazer uma pesquisa sobre a pandemia. Não é o Jornal do Almoço, é o programa do Caco Barcelos. Né? Pessoas que já tinham transtornos psiquiátricos antes da pandemia e pessoas que agora têm transtornos psiquiátricos, né? Aí eu fiquei pensando, daí eu fiquei meditando assim nessa expressão transtorno psiquiátrico, né? Porque como assim uma pessoa pode ter um transtorno psiquiátrico, né? Transtorno psiquiátrico parece coisa de psiquiatras. A palavra, sabe? Tu tem um transtorno psiquiátrico. A própria expressão já diz que transtorno psiquiátrico foi algo inventado pela psiquiatria. Né? Ele diz, eu tenho um transtorno, parece que alguém colocou isso em ti. Né? E aí tu vê que é a mesma coisa da condição da mulher. Falando em palavra, desculpa te interromper, Fábio, é que tu falou no início da palavra feminismo, e isso é uma coisa que eu desconheci por muito tempo, a origem da palavra feminismo, daí eu não sei se as pessoas conhecem, eu vou falar que ela foi usada pelo Alexandre Dumas Filho, né, num jornal, para desqualificar homens que eles apoiavam a causa das mulheres, né? Tipo, ele falava que os homens, ele corriam... É que assim, o Dumas Filho, ele tira isso de uma tese médica, né, em que fala que os homens doentes de tuberculose, eles tinham traços infantis e feministas, como cabelo fino, cílios longos e por aí vai. E quando o Dumas ele utiliza essa palavra, é para desqualificar, dizendo que os homens que eles defendem o direito das mulheres, eles podem sofrer um processo de feminilização semelhante ao que esse médico fala dos tuberculosos. E aí depois o movimento feminista vai incorporar essa palavra e ressignificar. Mas, a princípio, ele foi usado dessa maneira, e eu demorei muito tempo para saber disso. Isso tu viu naquele vídeo do Paul Preciado, quando ele ainda era a Paul Preciado, né? Não? Não, eu tenho um livro que fala sobre isso, mas sim, o Paul fala sobre isso também. O Paul fala. Porque ela fala exatamente isso naquele vídeo. É um vídeo... É a morte da clínica. Eu queria... Eu não sei se eu queria passar para vocês esse vídeo, porque na verdade a gente está começando a falar das questões de gênero, né? Então a gente é importante falar da Simone de Beauvoir, porque essa ideia de ninguém nasce mulher, torna-se mulher, tem a ver com isso, né? Inclusive a Paul, agora é o Paul, né? É que naquele vídeo ali, La Muerte de la Clínica, ela ainda se identifica como ela, se não me engano, né? E ela vai fazer uma transição, e é muito bacana a maneira como ela faz a transição, né? Porque ela quer sair da questão de gênero, né? Ela quer considerar que justamente essa questão de gênero ela é impositiva, mesmo na questão trans, né?
mesmo na questão trans, porque tu vai fazer uma transição, né? Tudo que tu vai fazer, às vezes, na transição é trocar o sinal, né? Então, a condição de homem e a condição de mulher também permanecem a mesma. Inclusive, se fala sobre isso, né? Tem um livro sobre transexualidade que fala sobre isso. Que, por exemplo, países ultraconservadores, machistas e tal, como o Irã, por exemplo, né? É tão homofóbico que é melhor que tu seja trans do que tu seja homossexual, né? Então, o cara tem um filho, né? Então, antes de ter um filho gay, eu prefiro ter um filho mulher. Então, tu vai lá e paga o processo de transição para ele virar mulher. Isso é pragmatismo, Joana. Isso é o pragmatismo levado ao extremo, né? Que é aquele filme do Almodóvar, A Pele que Habito, né? Aquele Frankenstein ali, né? Aquilo ali é bem história do Frankenstein, né? Aquela história, bom, eu vou pegar esse cara e vou transformar ele numa mulher e realmente ele vai ser a mulher que saiu da minha cabeça. Né? Ele realmente tem outro nessa questão que a Simone de Beauvoir fala da mulher como uma, e aí o Zizek vai falar muito sobre isso, porque ele fala justamente do Lacan, né? Que fala como é que a mulher não existe. A mulher não existe como fantasia obscena que está na cabeça do homem, né? E no Hitchcock tem O Corpo que Cai, né? É um filme genial para brincar com essas imagens do feminino. Chegasse a ver esse, Jasline? O Corpo que Cai, Vértigo, né? Não, isso não assisti. Que é a história é um cara, né? E aí o amigo dele é policial e pede para ele seguir a esposa. E ele começa a seguir a esposa do cara, né? E aí ele meio que se apaixona por ela, né? E a história é que ele sofria de vertigem de altura, né? Então uma hora ele segue ela e ele vai para todo lugar onde ela vai. E aí ele segue ela até uma torre de um campanário, né? E ela sobe até o topo, né? E ele para no meio do caminho porque ele tem medo de altura, né? E aí ele vê um corpo caindo, por isso que é o corpo que cai, né? E aí ele acha que é ela. Ah, não, aqui a mulher do meu amigo morreu e tal. E aí ele tá andando na rua e tal, né? Daí ele vê uma mulher muito parecida com a mulher do amigo dele, né? E aí ele se apaixona por ela e tal, e começa a ter um caso com ela, né? Só que a história é que ele meio que pira na história dela ser parecida com a outra, né? Tem uma cena que é genial, que o Zizek pega isso no documentário, que ele leva ela para comprar roupa, cara, aquela coisa, né? O homem leva para a mulher roupa, ele paga, e ela vai lá mostrar. E aí ele fica sentado numa banquetinha de veludo lá, enquanto ela experimenta as roupas, e ele não gosta de nenhuma das roupas, e ele força ela a se vestir igual a outra, né? Igual a outra mulher por quem ele era apaixonado. E ela é uma cena super violenta, assim, porque ela diz, mas tu não gostou desse vestido? Eu gostei mais desse. Ele disse, não, tu vai botar essa roupa aqui, porque ele quer construir ela exatamente na imagem que ele tinha na cabeça, né? Eu vou dar spoiler, né, gente? Me desculpem. Se vocês não viram esse filme até hoje, azar de vocês. Né? Ah, é mesmo, não deverias, é um baita não, filme. É só um pouquinho, né, gente? É um filme dos anos 50, 60, sei lá. Se vocês não viram esse filme ainda, só um pouquinho. Aí eu nunca mais vou poder falar de filme na minha vida. Né? E a grande questão, na verdade, é que ele descobre que ela é ela mesma. Né? Por quê? Porque o amigo dele pagou para essa mulher se fantasiar de alguém parecido com a mulher dele, né? Subir na rede do campanário, porque o cara tinha matado a mulher dele, de verdade. Né? Então ela sobe, e ele sabia que o cara tinha medo de altura, que ele não ia subir até lá em cima para ver onde ela ia, né? Então o que ele fez? Ele criou uma ilusão, né? A mulher disfarçada da mulher dele subiu na torre e ele jogou o corpo da mulher pela janela para criar a ilusão de que a mulher tinha subido e tinha se jogado. Né? Então, olha que loucura, né? Porque o cara viu aquela mulher e ele fantasiou, né, de que ela era parecida com a outra, quando na verdade era ela mesmo, que não era a outra. Né? Então ele faz essa brincadeira, o Hitchcock faz essa brincadeira imaginária. Né? E no final do filme, de fato, a mulher se joga. É esse grande finale, assim, né? No primeiro tem a imagem de que ela se joga e no segundo filme ela se joga de verdade.
né? Então ele brinca justamente com essa questão da imagem, né? Dessa mulher que existe dentro do homem, né? De que o homem faz uma forçação de barra e a mulher acaba se transformando mesmo naquela imagem do homem. E isso é importante. É isso que a Simone fala ali. É por isso que é uma questão existencial, né? Mas existe essa, e a Simone vai falar não, até porque ela é a primeira que vai escrever isso, ela é a primeira filósofa que realmente vai escrever sobre isso, vai colocar isso em termos filosóficos, né? Vai trazer conceitos da filosofia e vai realmente fazer uma obra, né, de muita energia, né? Uma obra em 2 volumes, onde ela contempla todos os assuntos possíveis, né? Os 2 volumes eles são quase uma enciclopédia sobre a condição feminina, né? Nessa questão até que o Raul falou, eu acho, né? Falando no Nietzsche, né? Porque o Nietzsche vai falar da genealogia da moral, o humano demasiado humano, né? Onde ele vai falar sobre esse conceito de humano. Assim como o conceito de bom também tem a ver com isso, né? O bom sou eu, essa condição do outro tem a ver com o conceito de bem e mal do Nietzsche, né? O Nietzsche vai colocar que bônus, né, eram as pessoas que consideravam, era um povo que se considerava superior, né? Então, eu sou bom e o outro é ruim, né? Então, o homem, ele é o homem, ele é universal. O homem é o humano, né? O humano, ele é universal, né? O conceito de humano, ele foi feito, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Ele é conceito para dizer eu sou humano e os outros não são. As mulheres, elas não são humanas, né, gente? Elas estão numa condição quase animal. Os gregos viam isso, né? Vai ver lá o banquete do Platão, que ela se refere aqui a isso também, né? Ele vai pegar, ela fala aqui do conceito de amor, né? Acho que é do Aristófanes, que é o que era junto, depois se separou, né? Então, eram criaturas, né, que viviam grudadas, que tinham 4, né, 4 braços, 4 pernas e tal, né? E aí Zeus, para não matá-las, cortou elas ao meio, né? E no banquete é muito interessante. Vocês já fizeram a disciplina do Jaime João, ele obriga vocês a ler isso, né? Eu não sei se ele fala da Diotima, né, que aparece no banquete. Tem uma discussão, né, se a Diotima existe ou não existe, né? E de que também, como o Sócrates estava ali sendo espionado, né? O Sócrates estava ali sendo observado, então ele não podia falar tudo o que ele pensava ali no banquete. Ele usa a Diotima para provar um argumento, né? E aí não se sabe direito se a Diotima existiu mesmo ou se ela era uma invenção da cabeça do Sócrates para ele tentar provar um argumento que era dele, dizendo que não era dele, que era da Diotima, né? E a outra questão do banquete, que é óbvia, né, de que eles todos eram gays machões, digamos assim, né? Então, porque os gregos consideravam que o amor, o verdadeiro e legítimo amor é o amor entre homens, né? Que o amor entre as mulheres, entre homens e mulheres, ele é uma coisa meio que do nível reprodutivo, né? Então, de tudo isso a Simone de Beauvoir fala, né? Neste livro. Mas vamos ver um videozinho dos sufragistas, né? O que eu acho legal desse vídeo é vocês prestarem atenção, né? Se alguém já tinha visto algo parecido alguma vez, ou se sabia se algo parecido com o que acontece nesse vídeo já existiu, né? Vamos ver aqui. Peraí. As legendas estão em inglês, mas dá para entender. Mesmo quem não sabe inglês vai entender o vídeo. Masters of spectacle. Their mission was to win British women the right to vote, and to do that, they needed attention. Their demonstrations were tightly choreographed events, full of matching outfits and signs. But it was their radical actions that made them notorious. They smashed windows, destroyed fine art, and set fire to the houses of their political opponents, all in the name of keeping their fight on the front page of the paper and in the minds of the public. Newsreels from the time show the destruction the suffragettes left behind.
But there's one act that stands out above the rest. It took place in 1913 at one of the most popular sporting events of the year, a horse race, where newsreel cameras captured a lone figure stepping onto the racetrack and doing this. She was holding a suffragette flag. Women had been petitioning for the vote in England. Vocês viram isso? Vocês viram isso? A mulher derrubou um cavalo numa corrida de cavalos com a bandeira das sufragistas. E as sufragistas faziam isso, né, gente? Elas encaravam a polícia, elas faziam manifestações armadas, grandes, né? Tocavam fogo, né, em casa, né? Encaravam a polícia, policial a cavalo e tal, elas encaravam, né? Mas essa coisa especificamente, vocês já imaginaram alguém, né, entrar numa corrida de cavalos e derrubar um cavalo? Né? E vocês sabiam disso? Alguém sabia dessa história? De que algo assim... Pois é, né? Que engraçado isso, né? Isso seria uma coisa assim... Eu só sei pelo filme, né, das sufragistas, que mostra uma cena assim. Uhum. Imagina isso, de quando que é o filme das sufragistas, né? Então, e aí isso é muito interessante, né? Porque essa luta das mulheres, né, que vai aparecer aí final do século XIX, início do século XX, né? Tem a ver com quem apostou nesse cavalo deve ter ficado triste. Agora imagina a mulher, cara, que foi atropelada voluntariamente, ela foi lá e, cara, eu não sei se alguém lida com cavalos aqui. Eu tenho uma amiga que é professora de ecoterapia e é professora de equitação, né, lá na Guarda do Embaú. Cara, o cavalo é um bicho muito forte, cara. Né? Um cavalo está naquela velocidade ali numa corrida, né? Não eu também tenho medo. Ela me convida sempre para montar. Eu sou o pequeno Hans, né? Eu tenho medo de ser mordido pelo cavalo. E a mulher deve ter morrido, certamente, né? Ou ficou muito machucada. Mas para conseguir para conseguir derrubar um cavalo é uma coisa muito difícil. Tanto que a cavalaria é aquilo que vai na frente, né? Então, a Simone vai falar, né? Então, até mesmo, né, gente, das mulheres, por exemplo, a questão das mulheres psicanalistas, né? Então, na história da psicanálise, desde o início, né, vão ter pacientes, né, que se transformaram depois, que se tornaram psicanalistas depois e tal, ainda que seja de um círculo masculino. Mas mesmo assim, né, essas mulheres que ocuparam esse lugar, né, ou de cientistas e tal, claro, elas foram mulheres que se sobressaíram, mas sempre foi num mundo de homens, né, num mundo onde a ontologia mesmo e a epistemologia são de uma ordem masculina, né, onde tu produz um pensamento, né, onde lembra do livro desse nosso livro de história da psicologia aí, né? Então, vai ter um capítulo chamado As Mulheres na Psicologia. Tá? Como eu falei para vocês do livro de educação sexual, aquele, né, que tinha um capítulo que falava a vida sexual da mulher solteira. Né? Então, tu vai ter um capítulo especial para tratar do homem solteiro, não tem, né? A vida sexual do homem solteiro, porque, né, se pressupõe já o homem como masculino universal, né? E que o homem solteiro ele transa com quem ele quiser. Né? Agora, então eu tenho que fazer o outro, essa lógica do outro, né? A vida sexual da mulher solteira, assim como eu tenho no livro aquele de História da Psicologia, as mulheres, né? E mesmo assim a gente vai ver, né, na História da Psicanálise, vai ter a Sabina Spielheim, que agora está sendo conhecida, né? Agora está saindo um livro dela, ela aparece ela é aquela do videozinho do Jung ali, né? Que a gente viu, né? Foi na aula passada que a gente viu, na outra, no anterior, eu acho. Eu mostrei o vídeo do filme aquele O Método Perigoso, né? Que conta a história da Sabina Spielheim, que se tornou uma grande psicanalista. Dizem que ela que inventou a pulsão de morte, para vocês terem uma ideia. Olha que coisa, né?
Então, tipo, isso foi em 1912, 1913, e o Freud vai escrever Além do Princípio do Prazer em 1920. Né? E vai publicar Além do Princípio do Prazer, mas é a partir de um texto dela que foi lançado agora. Né? Gerações e gerações de psicanalistas. Tem a Luandria Salomé, né? Que vai ter aquele flerte com... Tem um filme muito legal chamado Lu, né? Que vai contar a história dela também, que também acabou se tornando psicanalista. E outras tantas mulheres, né? Daquela época que acabaram entrando, né? Mas ainda assim numa questão muito masculina, né? Porque essa questão do tornar-se mulher, e eu acho que é uma coisa muito importante, né? Isso é uma discussão boa para se fazer no feminino com relação a isso, né? Com relação, em primeiro lugar, a esse conceito de estrutura que a gente fala hoje, né? Que justamente ele é mal lido por por esses fenômenos, por esses movimentos radicais de internet ainda. Então, quando fala assim, o racismo é estrutural, né? Logo, eu posso dizer eu sou racista, né? Ou todos os brancos são racistas, né? Isso é uma discussão, né? Isso é uma discussão ontológica até, né? Que implica nisso e tal. Então, existe uma questão estrutural no nosso olhar que é racista, mas ao mesmo tempo, e aí eu trago para, eu não sei se eu acho que eu coloquei lá no Drive, tem um livro, e esse é outro apagamento histórico, né? Como tem a Lélia Gonzalez, né, que é uma pensadora feminista importante, que a Angela Davis esteve aqui dando palestra. Daí o pessoal, vocês querem ver minha palestra e tal, aprender comigo, mas vocês não leem a Lélia Gonzalez. Eu aprendi com a Lélia Gonzalez, imagina, uma feminista negra brasileira. Olha o apagamento que tem isso, né? Tipo, olha, a gente vai lá ver a Angela Davis e tem aqui a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez fundou uma associação de psicanálise no Rio de Janeiro. Eu comprei o livrinho dela agora. Né? E ela se analisou, né? Porque ela era casada, se não me engano, ela era casada com um homem negro e esse cara era um cara extremamente machista e ele também não tinha uma noção de racismo. Depois ela se casou com um homem branco, se não me engano, né? E aí ela foi se analisar e tudo e ajudou a fundar uma associação psicanalítica famosa do Rio de Janeiro. Imagina, uma mulher negra feminista, né? E né? Tem a Neuza Santos e Souza, que a gente leu o livro dela, acho que eu coloquei o livro lá, uma psicanalista negra lacaniana. Né? Então ela publicou um livro chamado Tornar-se Negro, né? Onde ela apresenta casos clínicos de pessoas que ela tratou. Isso em 1980, gente. 1980. Tá? Então, hoje a gente vê uma galera dizendo, não, porque a psicanálise é uma coisa de branco, né? A psicanálise é uma coisa de homem branco. Isso é um apagamento histórico. Tu quer, né? Às vezes tu quer ser uma pessoa muito transgressora, né? E tu acaba fazendo o contrário, né? Mas não tem, tu tá renegando o papel dessas mulheres que foram importantíssimas, né? Que souberam extrair da psicanálise, né? Souberam pegar, olha, vamos depurar essa parte, que nem a Simone de Beauvoir faz aqui, né? Vamos depurar essas coisas da psicanálise, na verdade isso aí não tem muito interesse. Era uma coisa de homem, machista e tal. Clinicamente não tem função nenhuma. Né? Vamos oxigenar a psicanálise e vamos trazer a psicanálise para hoje. Né? E que aí vem o Frantz Fanon. Né? Frantz Fanon, que era um admirador de Ferenczi, né? Que era um admirador da psicanálise lacaniana também, que era psiquiatra. Né? E aí tem o lado obscuro também, né? Tipo, olha, o Frantz Fanon era um cara que era a favor do eletrochoque, né? A gente tem um livro agora que a gente comprou aqui, que é os textos psiquiátricos do Frantz Fanon, né? Então, do tipo, olha, é justamente aquilo que a Djamila Ribeiro fala, assim, tu acaba idealizando as figuras e desumaniza ela. Não, tudo que as pessoas brancas, negras fazem tem que ser bom, né? Senão, não presta. Vocês lembram e também com relação a qualquer categoria, né? Tinha aquela novela da Globo, aquela que teve o primeiro beijo gay das histórias das novelas, sabe? Com aquele ator Matheus Solano. Alguém viu aquela? Eu vi aquela. Alguém viu aquela novela? Vocês lembram disso? Amor à Vida. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado.
Era Amor à Vida mesmo o nome da novela. Tu viu essa novela, Raul? Não. Hoje em dia até Big Brother, a galera tá vendo sem sentir vergonha, né? E ver o Fiuk beijar o outro cara na boca ontem, né? Ó, eu vi. E essa novela é muito importante. Aí a gente vê como tem o Zizek fala sobre isso, né? Existe um esfumaçamento ideológico por trás das coisas, né? Que, na verdade, tu tem as melhores intenções. Por exemplo, pega o Jornal do Almoço, por exemplo, né? da RBS aqui. Ele é todo apresentado por mulheres italianas brancas. Vocês prestaram atenção nisso? Todas elas. Uma se chama De Lázari, outra chama Bonulli, outra se chama não sei o quê, Catânio. É todo mundo gringa de Caxias ali, né? E aí tem um quadro que é apresentado por um homem negro, que é o seguidor X, antes era um outro cara ali, né? Então eles colocam assim, que legal, nós colocamos um negro aqui para apresentar o Jornal do Almoço e tal, né? Não, mas ele tem um quadro que é específico, né? Para questões de pobreza, né? De comunidade, de favela, de periferia e tal, né? Então tem um episódio do Black Mirror que inclusive é sobre isso, né? Que é aquele do cara que andava de bicicleta para ganhar créditos. E aí, no fim, vocês viram esse episódio? Que o cara vira o homem com um caco de vidro no pescoço. A Joana deve ter visto, quase que gosta de Black Mirror, né? Então, ele pega uma coisa que seria revolucionária e transgressora e tu acaba transformando aquilo. O sistema absorve aquilo ali, né? Então, essa questão é importante, né? Tu coloca esse lugar, assim, né? Tu captura isso, né? Tu dá uma visão branca, masculina, racista sobre isso. Então, a questão do racismo estrutural, assim como a questão do machismo estrutural, ela é muito perigosa, né? Os casos clínicos da Neuza Santos de Souza são muito importantes com relação a isso, né? Porque ela vai falar de pessoas negras que internalizaram o racismo, né? Assim como as mulheres, né? Então, a gente vê a questão ideológica, né? Então, vamos pensar assim, o Dia Internacional das Mulheres. E aí, tu olha lá no Congresso Nacional, aí tu vai ver a Thalília Petroni, a Fernanda Melchiona, abraçadas na Mana Amélia Lemos, né? E dizendo, não, todas somos mulheres, né? É isso que a Simone de Beauvoir se refere, né? O que é uma mulher. Quer dizer, a Ana Amélia Lemos e a Marielle, né? A gente pode colocar elas numa categoria chamada mulher, essa é uma discussão. Né? Imagina a Ana Maria Lemos abraçada a Janaína Pascoal abraçada na Marielle, né? Do tipo, nós somos mulheres. Né? Bom, o que define, então? Né? Não, né? Tem mulheres que internalizam o machismo, né? Assim como tem homens que sofrem com o machismo. Né? O machismo é terrível com os homens também, né? Porque os empurra para essa condição. Né? Fábio, não, mas eu ia até fazer um parênteses, mas tu terminou mais ou menos falando o que eu pensava. Eu até acho que ambas são mulheres, ou que os exemplos que tu deu são mulheres, mas a diferença entre ser mulher feminista, mulher machista, isso tem várias, né? Que, tipo, apesar de mulheres, ainda não entendem a necessidade das pautas femininas, né? Como tem muita gente que se ofende e acaba xingando essas pessoas, né? Na verdade, são as piores vítimas do machismo. Né? Porque o machismo ele entra embaixo da pele. É isso que é a estrutura. Né? Não, nesse sentido, é o que tu falou, são quase homens, né? São quase não homens. Não se dão por conta, né? Só que elas são empurradas culturalmente para essa condição de maneiras mais invisíveis. Né? Eu gosto de dar um exemplo. No último artigo que eu escrevi, que eu falo sobre o crime do Carrefour, eu dou um exemplo do que a gente pode pensar que é uma questão estrutural, quer dizer, o machismo estrutural, o racismo estrutural, a homofobia estrutural. Né? Se eu estou, digamos que nesse prédio que eu estou aqui, tá? Esse prédio está em ruínas, né? Mas essa cadeira, essa poltrona onde eu estou sentado, ela está inteira, ela é nova. Né? Então, pelo fato de estar dentro desse prédio em ruínas, não quer dizer que essa cadeira, que essa poltrona esteja em ruínas também.
né? Mas se o prédio desabar, né, ela sofre com o prédio em ruínas. Esse é o conceito, digamos assim, de estrutura, né? Então, o prédio todo está em ruínas, mas eu não estou. Né? O lugar onde eu estou sentado não está em ruínas, mesmo estando dentro de um prédio de ruínas. Mas se o prédio desabar, ele desaba em cima de tudo, e aí sim vira tudo ruína. Né? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. Aquelas coisas, como, em primeiro lugar, aquilo que é estrutural não necessariamente nos afeta diretamente, conscientemente, mas nos afeta de outras maneiras. Né? Agora, nesse momento, tem pessoas morrendo de pandemia, de Covid, certo? Mas nós estamos aqui de boa, fazendo a aula. Né? A gente não está chorando, a gente não está sofrendo por essas pessoas e tal, porque elas estão longe do nosso horizonte existencial imediato. Tem alguém sendo assassinado agora, tem uma mulher sendo espancada aí perto de vocês, aqui perto de mim. Mas a gente não tem consciência disso. Claro, porque as pessoas são números e a gente não está ali, né? Aquilo ali está no fundo, né? Não está na frente. Né? Então tem coisas, assim como quando a gente pega, né, o Jornal Nacional, né? Daí eles botam lá uma mulher negra como apresentadora. Né? Então eles tiram o racismo, digamos assim, da frente e colocam ele no fundo. Que dá para ver que aquilo ali é uma questão, olha, a gente tem que botar... Quem tem um pouco de consciência, né? Tipo, e aí é um paradoxo, né? Porque a gente pode pensar, bom, que legal que a pessoa está ali apresentando o Jornal Nacional. E as pessoas vão achar legal. Né? Assim como o Pantera Negra, o filme. O Zizek faz uma leitura muito interessante do filme do Pantera Negra. Né? De que, na verdade, o Pantera Negra é o vilão do filme. É muito interessante a história. Vocês viram o filme do Pantera Negra? E a pessoa, que legal, os heróis negros, bababá, Wakanda e tudo. O Zizek vai dizer, pois é, né? Mas o vilão do filme, na verdade, ele queria enfrentar o mundo branco. Ele queria, né? Ele era um cara que queria enfrentar essa. E o Pantera Negra não, né? O Pantera Negra queria passar pano, né? Não, vamos aqui, vamos criar uma fundação aqui. No final do filme ele cria uma fundação lá que o Wakanda financia e ele quer, não, vamos, né? Ele coloca mesmo que seja um filme de protagonistas negros, tem um cara que ajuda lá, é um piloto inglês de guerra, né? Da Shield lá, né? Então, aquilo que aparentemente é muito legal e tal, e revolucionário, coloca o verdadeiro revolucionário como vilão, né? E coloca Diga. Não, tem um vídeo da Djamila que ela fala, assim, que... Tem vários até, que ela fala que só a representatividade não importa, né? Que se você tiver uma pessoa que faz parte de uma minoria sendo representada na mídia e ela não estiver alinhada com as pautas que tenham a ver com a minoria que ela participa, não está servindo de quase nada. Claro, é bom que ela esteja ali, mas ela pode ir contra a mesma minoria que ela faz parte, né? Sim, assim como nessa novela, né? Vocês lembram? Que tem uma coisa muito importante na novela, é que o homem gay, ele começa como vilão, né? E vocês lembram o que acontece com esse personagem? Ele se redime, né? Ele passa de vilão a herói. E ele só dá o beijo gay depois que ele vira herói. E é isso que a Djamila fala também, né? Que os negros têm que fazer coisas de negros, né? Ela, por exemplo, ela faz Kung Fu, né? Ela faz com um estilo de louva-a-Deus, né? Ela deveria fazer capoeira, né? Já que ela é a Djamila Ribeiro, super feminista negra e tal, ela deveria fazer capoeira, né? Justamente esse lugar que coloca, né? Tem a socióloga, aquela Patrícia Hill Collins, que ela chama isso de imagens-controle. É muito legal o conceito epistemológico. É o conceito de imagens, quer dizer, tu formula uma imagem e veicula essa imagem, né, num plano onde tu controla o lugar representativo daquela pessoa ali. Né? Então, se a pessoa é negra... O Paulão é um cara que sofre com isso. Né? O Paulão é um cara que sofre com isso, que todo mundo que olha para ele, olha ali, o negão e tal, ele gosta de samba, pagode, essas coisas, sabe? Essas coisas. Ele é um cara extrovertido e tal, né? E não é isso. O Paulão tem que trabalhar pesquisa só sobre racismo. Né? Tem gente, né? Não, o Paulão não trabalha com pesquisa sobre racismo. O
Paulo está interessado em outras coisas. Né? Ah, não, os negros têm que pesquisar sobre racismo, as mulheres têm que pesquisar sobre feminismo. Né? Então, isso são as imagens controle. Fábio, e voltando um pouco no filme que tu deu, né, de exemplo, no Pantera Negra, se tu for ver, ele é um quadrinho do Stan Lee, né, que é branco, e deve ter um roteirista, alguma coisa, a maioria envolvida é branco, então é aquela visão da revolução dos negros, né, digamos assim, de algo, a visão branca, né, nunca vai ser uma visão em que os brancos vão cair, vai ter que ser uma coisa de união, né, de que não tenha tanta luta assim, que a coisa vai ser no amor, quando a gente sabe que essa não é a realidade, né. Claro que é um lugar, o Wakanda é um lugar escondido, que na verdade descobriu uma mina de ouro ali, se preservou e tal. Mas eu não sei como é que é, eu não peguei, mas eu acho que tem mais pessoas negras envolvidas. Mas mesmo assim, é essa questão, né? O vilão, ele é o radical. Né? O vilão não é o Tarantino vai subverter isso com o Django Livre. Né? Tipo, o cara vai lá, mata todo mundo, explode tudo, e é isso aí. E é ótimo, né? É ótimo. Claro, claro, porque essa é a questão. E agora no Fantaspo tu me indicou um filme muito bom, né? E eu vi 2 filmes assim. E quando Tava tu vê vendo aqui, falei bobagem, os roteiristas são negros, botei aqui na internet. Os roteiristas são negros. Mas é a questão do machismo estrutural, essa é a questão, né? Então vai ter o Django Livre mostra isso, né? O personagem do Samuel L. Jackson no Django Livre, que é um negro que manda na fazenda, na verdade, né? Bom, eu tenho um negro que manda na fazenda, na verdade tu vê pelo filme que é ele que manda no Leonardo DiCaprio, né? Mas o que adianta tu mandar, né? O que adianta tu ocupar esse lugar ali, né? Você tem todo aquele contexto, né? Mesma coisa o personagem do Matheus Solano lá na novela. Ah, foi lá e teve o direito de ter um beijo na frente das câmeras. E tá bom, mas ele teve que ser bonzinho, né? E daí não. Qual o custo para produzir o Pantera Negra? Tipo assim, qual o custo da aprovação, né? Talvez os roteiristas são negros, mas já saibam que para se encaixar na sociedade de brancos não poderia ser algo... Claro. Né? Exatamente. Mas, até Fábio, eles mostram, eu te interrompi. né? Sim, tu ia falar do Fantaspoa. Não, tu ia falar do Fantaspoa. Fantaspoa mostrou, né, nesse livro que a gente está lendo da autodefesa, que justamente ela vai colocar essas questões importantes que tem a ver com as, né, quer dizer, nesse mundo estruturado, como é que a gente vai combater isso, como é que a gente vai produzir ruptura com relação a essa condição, e às vezes tem que ser um pouco violento mesmo. Né? Então teve 2 filmes importantes do Fantaspoa dirigidos por mulheres. Né? Um filme era da Tunísia e outro filme é espanhol, de Valência, que é muito interessante, que a minha esposa nasceu em Valência, né? E cara, não tem, o filme mostra assim, as mulheres sendo estupradas na rua, às vezes à luz do dia, e não tem nada a ver. Valência é uma cidade onde as coisas nem pegam fogo direito, né? De cidade tão pacífica, limpa, e claro, a Espanha é um lugar cheio de violência. Os países hispânicos, o México e a Espanha, são campeões mundiais, né? E mais da Patrícia tem um vídeo no YouTube das imagens. Até eu passei ano passado, em 2018, no Corpo e Ética. Mas é interessante esse filme porque ele, claro, ele mostra, e é bem interessante a questão do cinema, né? Então, é claro, se for olhar o filme assim, né? Então, no filme, as mulheres são estupradas no parque. Né? As mulheres são estupradas no meio do... Essa mulher é a mulher que trabalha de segurança, né? E aí ela está caminhando no centro e aí vem um cara estuprar ela, né? E aí ela reage e ela mata o cara com uma caneta. Ela pega uma caneta e mata o cara com uma caneta. Muito engraçado. E é possível fazer isso, né? A arma mais perigosa que tem na defesa pessoal é uma caneta. Né? Então porque tu pode carregar no bolso, né? Uma coisa aparentemente inofensiva. Se tu enfiar uma caneta na traqueia de uma pessoa, acabou. Né? Não, e para mim ficou muito claro o que tu falou nas aulas de autodefesa. A diferença é essa, né, entre poder lutar e escolher uma arte para te defender, que foi o que fez a diferença na vida dela de não ser estuprada, né? Claro. Mas o interessante assim que ele mostra, em Valência, uma cidade, tu pode andar no centro de noite, sabe? Tu pode deixar tua bicicleta sem corrente, né? É uma cidade que o chão do centro é de mármore cor-de-rosa, sabe? As pessoas são polidas, educadas, mas claro, a violência doméstica mesmo, como né? A violência doméstica ela acontece intramuros, né? Tu não vai ser que nem quando aquele cara lá que matou a guria, né? Quando no cassino ali que todo mundo diz, não, o cassino tá perigoso, agora não, gente. Dificilmente tu vai ser atacado. Acontece, é claro que acontece. Mas é muito mais fácil a violência doméstica entre pessoas que se conhecem.
né? Mas o filme, como é cinema, ele quer mostrar uma realidade estetizada. Então, né, aparece a mulher sendo estuprada no parque, a mulher sendo estuprada à luz do dia, né, na rua, assim, não existe isso. Em Valência não existe, né? Mas aí aparece a mulher, ela vira meio que uma serial killer justiceira, né? Ela começa a pegar os caras que são fichados por estupro e que são soltos e ela começa a matar os caras, né? O filme tunisiano, ele é mais relativo ao machismo estrutural, né? Que também é uma serial killer, só que essa é uma serial killer mesmo, ela não é justiceira, ela não pega criminosos, mas ela atua no machismo estrutural. Que é aquela coisa assim, né? Vocês sabem disso, né? Então, tipo, tu vai Cara, eu vi isso aqui em Porto Alegre várias vezes. A mulher almoçando sozinha numa churrascaria e o garçom em cima dela. Uma coisa que tu vê, entendeu? Ou tu vai sair para tomar uma cerveja e tal, e os caras ficam ali, né? E aí, claro, no fim das contas, os caras não fazem nada, mas o simples olhar já é uma coisa perturbadora. Mas, já é uma Fábio, coisa assediadora. No ônibus. No Eu ônibus, me lembro da claro. minha graduação de Direito, eu pegava ônibus, né? E todo o tempo o balançar do ônibus é pretexto para o cara se encostar como se fosse só o balanço do ônibus, sabe? Sim. É nojento. Se tu tá sentada Sim. do lado do corredor, é na tua mão que vai o encostamento. Claro. Se tu tá em pé, né? É nojento, é nojento. Aí o cara vai puxar papo contigo, vai conversar com... A Dani me contou histórias já dela ir para Porto Alegre de ônibus, sabe? E o cara que senta do lado dela fica puxando papo e convida ela, tipo, vamos para minha casa. Imagina, tu pega uma pessoa desconhecida no ônibus, né? E aí essa mulher, é um filme em preto e branco, belíssimo, ela é muda, eu acho. Ela não é surda, ela fala por um aplicativo, assim. E aí o que ela faz? Ela dá trela para os caras, põe uma coisinha na bebida e leva o cara para casa, né? O primeiro é radical. O primeiro que ela pega e estupra o cara com cabo de vassoura. Né? E aí, que violento e tal. Não, mas é isso, né? E aí, no livro da Elsa, ela traz um livro de uma escritora americana que relata a história de uma mulher que sofreu violência sexual e que acaba se transformando numa vingadora serial killer. Né? Que aí é uma discussão ética, é uma discussão que tem vários matizes sobre a reação, né? Sobre a violência, quer dizer, como que nós vamos combater a violência, né? Dentro de uma sociedade estruturalmente machista e racista, né? Quer dizer, existem as vias legais, né? Aquela coisa de ser justiceiro, de ser vigilante, né? Quer dizer, a polícia a justiça não dá conta do crime, né? Então vamos lá e vamos matar os caras, vamos matar os estupradores, vamos matar os racistas, né? Essa discussão é muito importante. Eu queria publicamente aqui te agradecer pelo Fantaspoa, porque foi uma delícia acompanhar ele. Eu não conhecia esse festival e eu fiquei muito brava comigo mesma, porque eu estava com muito medo de assistir, porque eu achei que era terror. Então eu perdi cerca de uma semana nessa do não vou assistir porque é terror, assim, não vou sozinha, porque eu sou medrosa de assistir terror sozinha. Mas as dicas tuas e da Gesline, meu Deus, o que é aquele Detenção? Foi ótimo. Para ali valeu a pena o terror, com certeza. Filmaço. Filme lindo aquele ali. Lindo. Fantástico aquele filme. Fantástico. Aquele teu também, Fábio, qual é o que tu indicou que era do rapaz? O da locadora, que ele era estuprado. Sim, Play Durism. Fantástico também, né? Do que ele entra para fugir ali daquela realidade. Inacreditável esse filme, inacreditável. A originalidade da história é... Exatamente, e a sensibilidade desse universo paralelo, né? Para desfocar do que estava acontecendo, né? Mexendo com... É fantástico. Esse filme me ganhou, sabe? Ele me ganhou. Sim, eu peguei o que ganhou, que eu não sei se era Jumbo ou Dumbo, né? Sei lá, eu não consegui ver até o final, mas os longas eu não consegui ver muito. Agora, os curtas eu vi a maioria. Depois, eu achei que tinha visto todos e vi que tinha mais que eu não tinha visto. No meu tablet, assim, tinha uma abinha escondida, então eu não consegui terminar. Mas vi vários. E aí indiquei para minha mãe, e a minha mãe começou a ver e disse, não, eu parei no primeiro, porque era uma coisa muito nojenta, de vômitos e de não sei o que. Eu digo, mãe, esse eu nem assisti. Tem que filtrar, né, assim, o que tu gosta, mas esse do vômito eu não assisti. Mas sabe que eu vi poucos filmes de terror. Olha, eu vi muito filme aí. Também. Eu vi pelo menos 30. Eu não vi nenhum de zumbi. Mas tinha alguma coisa de zumbi. Eu não vi nenhum de zumbi. Nenhum. E olha que no primeiro Fantaspoa que eu fui em 2013, eu vi. Ele teve uma amostra só de filme de zumbis
Tinha uns 15 filmes de zumbis e eu vi todos, né? Gês, esse foi o Fábio que indicou, o Play Duriz, sei lá, eu não sei como é que é a pronúncia, mas É fantástico. um filme fantástico. tcheco, e ele Eu começa... não sei como que a gente acessa esses filmes depois, não tem Não como. tem. Às vezes até vai. Tem uns que vão até para Globo, né? Mas Sim. tem outros que não são. Eu não entendo qual é a história do cara fazer filme e não distribuir, sabe? Não, Eu as até pessoas só pensei veem. que conhecendo, eu vou me preparar para o próximo ano, que deve ter, e vou gravar a tela, Infelizmente sabe, vai ser celular, de online. alguma coisa. Aqueles paradoxos da pandemia, assim, né? Tipo, felizmente vai ser online, porque se ele não for online, ele vai ser aqui em Porto Alegre. E aí tu vai ver menos filmes, porque tu tem que pagar, e tem as sessões, né? Então tem tempo e tal, né? Online não, né? Vocês aí podem ver de graça e tudo mais, né? Mas eu me lembro que o primeiro Fantaspoa que eu vi muito filme. Mas depois teve uns, claro, tu tem que trabalhar, né? Eu morando em Porto Alegre, trabalhando em Rio Grande, não tem como, né? E o primeiro foi depois da greve, daí teve um calendário, assim, que teve férias em maio. Aí eu pegava a bicicleta, ia para o centro e ficava lá o dia inteiro no cinema. Teve um dia que eu vi 4 filmes. Esse ano eu bati meu recorde. Teve um domingo que eu vi 5 longas, né? E eu tenho essa história para contar que está no meu livro, inclusive. No meu livro tem um texto que se chama Garota Cinéfila de Buenos Aires, né? E em 1999 eu fui para Buenos Aires no Encontro Latino-Americano de Psicólogos, né? Foi um ônibus pago pelo CFP. Ele saía de Brasília e ia até Buenos Aires pegando gente pelo caminho. Eu estava no último ano da faculdade. E aí eu conheci uma menina lá que estava trabalhando na organização do evento, né? E ela pesquisava cinema. E aí ela... Aquela coisa, né? Aí ela veio para Porto Alegre me visitar e ficou uma semana na minha casa, né? E ela... a guria era muito cabeçona, cara. Eu me achava inteligente naquela época. Cara, aquela guria era impressionante, assim. Ela me humilhava. Ela dizia assim, tu não lê nada, tu não sabe nada. Esses filmes que tu vê são tudo porcaria. Era muito engraçado. E aí antes de ir embora, ela me deixou no aeroporto, ela me deixou uma lista de filmes para eu ver. E eu digo na crônica que eu acho que agora eu devo ter acabado de ver os filmes. Para tu ter uma ideia do que é ser cinéfilo de verdade, né? Eu não sou esperto daquela criatura, tipo, a criatura fazia... Ela se trancava num lugar com os amigos cinéfilos e elas ficavam assim 4 dias vendo filme sem parar, né? Então, bom, vamos continuar. Eu pensei no Fanon em seguida, mas eu acho que é legal a gente continuar a pilha do gênero, né? E então vamos para o Paul Preciado, tá? Eu vou mandar para vocês lá indicar um. Eu acho que vai ser o Manifesto Contrasexual do Paul Preciado, né? Então, e com a Butler como complemento, né? Mas aqui o Paul Preciado já vai radicalizar a questão ali. Eu vou mandar o link para esse vídeo, que é A Morte da Clínica, né, que é uma palestra do Paul Preciado, onde resume mais ou menos as ideias. Né? Eu acho que é legal para escutar, né? Quem não puder ler. E aí a gente dá uma lida no Manifesto Contrasexual, né? Principalmente a introdução do texto ali. Tem um contrato, né, que ela faz, que é muito que ela propõe, assim, que tu assina um contrato para é uma loucura, sabe? Porque vai falar dos usos do corpo, é explodir a questão de gênero e tal. Aí depois a gente vai para as questões raciais, do Frantz Fanon e tal, já entra no feminismo negro também. Vamos tentar, né? Isso que eu nem falei em avaliação, né, gente? Nem nos enlouqueça agora, por favor. A turma tá toda louca. Outra coisa, é Paul Preciado, então, para a próxima aula, mas tem algo específico, assim, que a gente Eu vou foca? mandar ali pelo WhatsApp. Tá? Não vai ter avaliação, mas vocês que pediram avaliação... Não vem que não tem que eu nunca pedi avaliação, não. Tem uma frase fantástica que diz: proteja-me daquilo que eu desejo. Né? Ai, professor, você vai fazer avaliação. Aí eu digo para vocês nunca escutam os mais velhos, né? Nunca. Eu digo, calma, gente, né? Vocês nunca escutam. Sabe que eu vou fazer alguma maldade com vocês.
Galera, amanhã eu ponho a aula no YouTube ali. Foi muito bom, Jasline e Raul. Mandaram bem mesmo. E no máximo eu escrevo um poema. Eu odeio poesia. A Dani ficava puta da cara comigo. Eu odeio poesia. Tchau para vocês. Valeu. Semana que vem, então, com o Preciado.